Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos, ó, a velha companheira, nossa amiga Bíblia Sagrada, né? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. E aí, tem estudado a Bíblia? É bom estudar a palavra de Deus, né? Jesus Cristo fala, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. É ela que testifica de mim. Quer aprender mais de Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, o céu, aquilo que nos reserva, juízo final, tá tudo nesse livro maravilhoso, viu? Este é o livro da esperança. Este é o Evangelho Eterno que conta para nós o plano de salvação elaborado antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. O plano para que seu filho viesse assumir o meu e o teu lugar naquela cruz já tinha sido elaborado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele assumiu o teu e o meu lugar, ele nos comprou, né? Preço caro, preço de sangue. Né? Vamos orar para começar o estudo de hoje? Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua santa palavra. Muito obrigado porque até aqui temos a certeza do seu cuidado. Que o seu Santo Espírito nos guie nesse estudo hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Nós estou num quarto aqui, né, no hotel. O nome desse hotel é a Asa Branca, aqui em Nova Dimensão. Aqui é distrito da cidade de Nova Mamoré. Estamos longe de casa, né? Pois é, mas estamos aqui a trabalho. Daqui a gente vai para Vista Alegre do Abulã. Lá eu quero gravar também, quero continuar, né, esse estudo que nós estamos fazendo de Apocalipse 14. Né? Eu estou com o manual da Escola Sabatina e os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na verdade, já estão estudando o tema de Efésios, a carta que Paulo escreve ali para os irmãos de Éfeso, né? E aqui são 13 lições e eu estou ainda na lição número 4, por quê? Eu não sigo o mesmo cronograma dos irmãos adventistas na Escola Sabatina a cada sábado, né? Aliás, o intuito do nosso canal aqui no YouTube e também da nossa página no Facebook é estudar, bater um papo, né? A gente vai mais fundo, né? Um pouco. Aqui a gente fala para pessoas que estão começando a estudar a Bíblia agora, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia ainda, né? Falamos também para pastores de outras denominações, teólogos, né? Então a gente trata de maneira diferente o tema, né? Para poder passar, para que todos possam entender. Então, antes de você fazer um comentário maldoso aí, né? Ore por nós, tá? Estarei orando por você sempre. Ore por mim, pela esposa, Dona Vilma. É ela que alimenta a nossa página no Facebook, bem alimentada, por sinal. Todo dia tem mensagem diferente, tem estudo da Bíblia, mensagem de reflexão, né? Já ouviu nossa rádio? Fica tocando o hino lá 24 horas, www.falandodecristonaestrada.com. É site, você aperta o playzinho lá também para você ouvir a rádio. Tem Instagram também, né, do Falando de Cristo na Estrada. Por que Falando de Cristo na Estrada? O nosso ministério é esse. Ministério Falando de Cristo, Evangelismo Digital, usando a rede social para pregar a palavra de Deus. E acrescentamos na estrada, porque nós estamos sempre em movimento mesmo, né? Nós moramos em Rolim de Moura, Rondônia, mas nós não paramos. Então, estou aqui em Nova Dimensão, como eu disse, e estou aproveitando aqui para pregar a palavra de Deus. Aliás, eu gravei um vídeo dentro da van, gravei um outro no estacionamento, e aí deu problema, né? A gravação não ficou boa, eu vou repetir. Estou aqui no quarto de hotel, e aqui mesmo eu vou aproveitar para a gente estar conversando um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que nós estamos fazendo, né? Bom, deixa eu comentar algo sobre o que estamos fazendo. Vocês viram que eu dei uma interrompida no estudo das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e coloquei ali na playlist Falando de Cristo na Igreja, né? Alguns sermões, tá? A respeito da família. O meu ministério é esse, Lar e Família, né? Vilma e eu temos esse compromisso, né? Com a igreja e com Deus de falar sobre lar e família. Por quê? Porque a família continua batendo a mesma tecla, a família é criação de Deus, uma criação perfeita, antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Né? A família é a base de tudo, base da igreja, base da sociedade, e nós precisamos defender a família. Se a família vai bem, tudo vai bem. Se a família vai mal, acabou, né? Tudo vai mal. E a família sempre foi atacada pelo inimigo de Deus, continua, né? O inimigo de Deus continua atacando pesado a família. Nós não podemos ficar
de braços cruzados, principalmente quando nós temos essa missão, nós somos evangelistas, né? Então nós estamos pregando aí sobre família, tá? Então entra aí na playlist na igreja, tá? Você vai ver que tem vários sermões sobre família. Eu estou até devendo para vocês uma playlist própria de temas sobre a família. Eu ainda não domino bem o computador. Mas assim que eu aprender, eu vou montar uma outra playlist, pegar todos os sermões que são esparramados, né? E colocar numa playlist ali chamada Família, tá? Para você poder acompanhar e dividir, compartilhar com as outras pessoas. Aliás, falando em compartilhar, eu tenho aprendido aqui, nós estamos aí com 560 seguidores, né? E o nosso objetivo aqui é pelo menos 1000 para ajudar a pregar a palavra de Deus. E as pessoas comentam comigo, ele pede para dar like, pede para se inscrever, para fazer um comentário, porque assim o YouTube vê a relevância do trabalho. Então vou pedir para você aí, se ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a pregar a palavra de Deus, tá bom? Deixe o like, é importantíssimo, e um comentário, um glória a Deus, um aleluia, nome, né? Da onde você está falando é importante para a gente mostrar para o YouTube que o trabalho é bom, é relevante, né? Pregar a palavra de Deus, ele indique também para outras pessoas, tá? Agora, nos próximos sermões na igreja, eu não estarei falando de família diretamente, porque eu sempre escorrego pelo lado de família. Às vezes estou fazendo um estudo e entro no tema de família, igual eu estou fazendo agora, né? Eu amo falar sobre isso, tá? Mas nós vamos falar sobre por que aceitar Jesus, né? Por que eu devo aceitar Jesus? Por que eu devo permanecer em Jesus? O que isto significa, né? E o significado também de cear com ele, né? Ele entrar na minha casa, cear comigo e depois eu cear com ele, tá? É um spoiler do que eu estarei pregando aí. Deus pediu para mim isso lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Boa Vista, lá em Rolim de Moura. É o que estarei fazendo aí nos próximos sermões, pelo menos 5 sermões dentro desse tema, tá ok? Porque aceitar e permanecer em Jesus Cristo. Então, como eu disse, eu tinha dado uma pausa no estudo de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, né? Mas como o vídeo é uma sequência, você vai continuar seguindo o estudo aí, a gente vai continuar tratando desse tema, é um tema que nós precisamos conhecer, tá? Um tema bem atual, né? Vocês lembram lá de Apocalipse 14? Você lê pelo menos a introdução aqui de Apocalipse 14, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, é bom você acompanhar também, tá? A Apocalipse 14, a partir do verso 6, ele vai falar daqueles 3 anjos. E esses anjos são mensageiros, não são anjos literais, tá? São mensageiros de maneira individual. Você e eu fomos convocados para pregar essas 3 mensagens. É a última mensagem que deve ser dada, né, no tempo do fim. E o tempo do fim começa exatamente conforme Daniel, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, começa ali por volta de 1798. Né? E a partir de 1844, nós temos ali o santuário sendo purificado, assim como acontecia aqui na Terra, né? A purificação uma vez por ano do santuário, ou seja, o juízo começa, né? O juízo, os livros são abertos, né? Então nós precisamos pregar essas mensagens das 3 vozes aqui, né? Então a primeira voz, o primeiro anjo, ele vai estar dizendo, ainda nesse contexto que eu estou trabalhando. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Por que o evangelho é eterno? O que é o evangelho? O evangelho é o plano de salvação. O plano que foi elaborado para salvar você e a mim também. É eterno porque ele vem antes da construção do mundo, percorre os dias de hoje e vai além do tempo do fim aqui na Terra, né? Nós temos o Evangelho percorrendo toda a história da humanidade, por isso ele é eterno, né? Para pregar para quem? Sobre todos, para toda a população, os que se assentam sobre a terra, cada nação, cada tribo, cada língua e povo, dizendo em grande voz. O primeiro anjo, ele está dizendo, olha, vocês devem temer a Deus. Vocês devem dar glória a Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo, lembra? Então, porque chegou a hora do juízo, nós precisamos então avançar nesta pregação. Esta é a mensagem atual. E ele diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então vocês veem também que por volta de 1844, 1850, 1860, né, começa também a ser propagado, divulgado, né, a teoria da evolução, né? E entra forte nas escolas, na universidade, nas faculdades, dizendo, não, o homem não é criação de Deus, né? Houve uma construção, né, a partir de alguma coisa que aconteceu, né, e aí foi desenrolando, desenvolvendo, né, e isso chega muito forte nos dias de hoje. Muitos acreditam nisso, né, que a Terra tem bilhões e bilhões, a vida tem bilhões e bilhões, né, de anos até chegar no que nós somos hoje, né?
Tá? Lembra quando ele estudava? Ele falava, o homem veio do macaco, né? Mostrava lá aquele desenho, né, da evolução do ser humano. Pois é, e aqui a Bíblia ela vem que a partir dessa época nós temos que contrapor a isso daí, nós somos criacionistas, não evolucionistas. Todo cristão é criacionista, Deus é o Criador. Em 7 dias literais, também não é em forma de eras. Não dá para unir o cristianismo com a ciência nesse ponto. Ali não são dias, são eras. Tá? Então a Bíblia está dizendo que nós devemos dar glória a quem? Qual é o Deus? Ao Deus Criador. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez a fonte das águas, aquele que fez você, aquele que me fez, né, do bonecão ali de barro, soprou no meu nariz e no seu aí o fôlego de vida, né? Pois é. E nós somos construídos assim, a imagem de Deus, né? Perfeito. Agora o pecado é que borrou isso, né? O pecado tem distorcido essa imagem de Deus em nós. Nós estamos fazendo aqui a limpeza. Nós não. Estamos permitindo, né, que o Espírito Santo faça essa limpeza em nós. Estamos juntos? Pois é. Então, eu falei para você do tema, só para recapitular, né, como eu fiquei alguns dias fora, né, e hoje eu vou só recapitular para a gente já entrar aí nos outros temas. Dentro deste contexto de Apocalipse 14, vem a segunda mensagem, também a terceira mensagem. Você vai acompanhar aqui neste canal aqui, né, a nossa página no Facebook é Falando de Cristo na Estrada e aqui no YouTube Falando de Cristo na Estrada. Então nós falamos de temer a Deus, né? O que significa temer a Deus? Já pensou? Você teme a Deus? Eu temo a Deus. Alguns têm temer de temor, de ter medo de Deus. Mas temer a Deus, em termos simples, é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento, em nossa vida, renunciar o nosso egocentrismo, renunciar o nosso orgulho e viver inteiramente para Ele, né? Eu sei que não é fácil, né? Nós, como seres humanos, né, nós queremos que as coisas se adaptem ao nosso estilo de vida, ao nosso gosto, né? Mas temer a Deus, resumindo, é isso. Temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar, tá? Em nossa vida. A gente vai ler alguns textos a respeito disso ainda hoje, porque o tema de hoje, né, vai ser justamente falar sobre egocentrismo versus cristocentrismo. Temer a Deus também é obedecer a Deus, tá? Então quando você lê Deuteronômio capítulo 6, verso 8, Salmo 119, verso 73 e 74, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, você aprende que nós devemos guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é o resultado, né, de uma vida cheia de graça, né? Você recebe a graça divina, mas não para desobedecer. Um apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. Imagina, eu fui salvo. Glória a Deus, aleluia, eu fui salvo. Agora, eu fui salvo, eu posso continuar cometendo o pecado de matar, roubar, adulterar? Claro que não, né? Então, você é salvo do quê? Da penalidade. E qual é a penalidade do pecado? Aquele que pecar e se morrerá. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, Ele está te salvando dessa penalidade, mas você entra no processo de santificação, onde Ele passa a ser o Senhor de sua vida. E agora não é o pecado mais que tem o poder, é Deus, é Jesus. Cristocentrismo, lembra? Você está entregando tudo nas mãos do Senhor. Ele é o seu mestre, Ele é o seu Senhor. Então é isso. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, mas não da responsabilidade de obedecer à lei de Deus. Nós temos essa responsabilidade, tá bom? Bom, uma vida centrada em Deus. Então nós estamos falando aqui de egocentrismo, né, o meu eu, versus cristocentrismo, uma vida centrada em Deus, né, Ele em primeiro lugar. Em uma era, o autor escreve aqui que em uma era de consumismo, quando os valores seculares tornaram o eu o centro, aqui tem um apelo do céu, de que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória e tornemos Deus o centro da nossa vida. Então, o apelo do céu é para que nós deixamos Deus ser o centro da nossa vida. Para alguns, o dinheiro é o mais importante, não é mesmo? Pessoas fazem coisas horríveis pelo dinheiro, até abandona Deus, né?
Para outros é o prazer. A vida desenfreada, né? Matando todos os seus desejos, prazeres. Para outros é o poder. A gente vê isso muito, né? Principalmente no meio político, né? O poder, pessoas que querem ser poderosas, querem mostrar o seu poder, passa por cima de tudo. Né? Passa até por cima da palavra de Deus. Né? Para outros pode ser até um esporte, né? Pode ser um esporte, pode ser música, pode ser entretenimento. Tem muitas coisas que nós colocamos no lugar de Deus e passamos a viver em torno daquela coisa é o centro. Né? Cristo vai ficando de lado. Como é que você pode medir isso? Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa com essa coisa? Né? Essa coisa tem te impedido de ir à igreja, de fazer a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como ama a você mesmo? Pois é, se você já estiver nesse estágio, é hora de tomar cuidado. Né? E a mensagem aqui de Apocalipse não é aquela mensagem horrenda, né, como os símbolos de Apocalipse. Apocalipse fala do amor de Deus, fala do plano de salvação, fala do evangelho eterno. E a mensagem é um chamado alto e claro a temer, a respeitar e a honrar a Deus como verdadeiro centro da nossa vida. Como verdadeiro centro da nossa vida. Eu vou ler alguns textos aqui, né, para não ficar só no que eu estou falando, tá? Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, qual é o conselho para você e a mim? Né? Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas. Quais são essas outras coisas? Né? A nossa alimentação, o nosso vestuário, o nosso trabalho. Né? Elas nos serão acrescentadas. Mas primeiro buscar o reino de Deus. Tá bom? Colossenses capítulo 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, estou falando para as pessoas que já aceitaram Jesus, né? Você já aceitou Jesus, está vivendo em novidade de vida, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ah, mas e eu que não aceitei Jesus ainda? Bom, aí você tem um outro problema também, né? Acrescenta aí mais um problema, você precisa se resolver, tá? Precisa aceitar Jesus. O único modo de ter salvação, né, é aceitando Jesus. E ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a nossa preocupação toda, né, é estar buscando as coisas de Deus. Tá? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Esse texto aqui eu achei ele até pesado. Ó. Portanto nós, Paulo ele se inclui, né? Eu acredito que foi Paulo que escreveu essa carta, tá? Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, né? Você é cristão, de qualquer que seja a sua denominação, nós somos rodeados de testemunhas. E ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Nós vamos deixar essas coisas embaraçosas, vamos deixar os pecados que estão nos rodeando e nós devemos correr com paciência a carreira que está proposta para nós. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Amém. Né? Glória a Deus por isso. Né? Você vê que coisa linda e importante nós acabamos de ler aqui através do apóstolo Paulo. Então, a questão central no conflito final da terra é uma batalha pela mente. Pela sua mente, pela minha mente. É de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. Então, o grande conflito está acontecendo agora, lá fora e aqui dentro da nossa mente, tá? A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal para controlar. Sabe o quê? Para controlar os nossos pensamentos, né? Porque daí sai as nossas atitudes, porque daí saem as nossas decisões, a nossa razão. Não é? Então o apóstolo Paulo nos advertiu, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Está ali em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus. Eu sempre falo para as pessoas, em qualquer que seja a situação, tem uma oração curtinha, que ajuda você a resolver as coisas. O que Jesus faria? Eu estou diante de um problema que precisa ser resolvido. O que Jesus faria?
uma situação complicada, eu estou a ponto de agredir alguém, dentro da minha razão, eu sei que estou certo, mas o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria? A mente é a cidadela do nosso ser, é a fonte de nossas ações. Né? A palavra que tenham, nessa passagem que Paulo escreveu, significa permitam, escolham. Trata-se de um ato que exprime vontade. E nós temos liberdade, né? Para fazer essa escolha, né? A escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus Cristo modele nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. E aí, ó, as nossas ações revelam nosso modo de pensar, tá? As nossas ações revelam o nosso modo de pensar. Se nós estamos pensando igual a Cristo ou se nós estamos pensando igual ao diabinho, né? Então, as nossas ações revelam essas coisas, tá? Então, temer a Deus é torná-lo em primeiro lugar em nossa vida. Amém? Temer a Deus é permitir, né? É deixar que Ele seja o primeiro em nossa vida. Eu escolhi um texto aqui para fechar, né? Que é Filipenses capítulo 4, verso 8, tá? Filipenses capítulo 4, verso 8, né? Vamos fazer essa leitura para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o vosso pensamento aí? As coisas lá do alto de Deus ou as coisas terrenas? Porque há muita atração aqui, mas há muitas atrações que estão te levando pelo caminho largo, o caminho da perdição. Permita, meu irmão, permita, minha irmã, deixe Deus trabalhar na sua mente, tá? Teu coração, entrega a tua vida inteiramente nas mãos dele. Amém? Oremos? Querido Deus, amado Pai, estamos terminando esse estudo lhe agradecendo, Senhor. Muito obrigado por enviar essas palavras e por dizer que o Senhor quer também a nossa mente, que o Senhor quer morar em nós, através do Santo Espírito, o Senhor quer tomar conta. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito obrigado por estar preparando um lugar maravilhoso e brevemente nos virá buscar. Eu entrego todos esses queridos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.